Bom, pessoal, como eu havia dito para vocês, a gente vai começar a ver, fazer uma revisão, que a gente já viu, só que as resoluções, eu vou fazer elas todas na HP, tá? Eu incentivo muito os meus alunos a utilizarem a HP, porque por conta de que você vai utilizar, quando você estiver fazendo outras disciplinas, por exemplo, de projetos, outras disciplinas de consultoria, quando você tem HP, você consegue desenvolver mais rápido, tá? Então, a gente percebe que quem consegue utilizar HP consegue aprender mais, consegue ir mais longe, tá? E isso não quer dizer que a gente não utilize fórmula. Só que, apesar da fórmula, né, você perde muito tempo. Pela experiência como professor, os alunos que utilizam mais as fórmulas, eles ainda têm mais tempo, eles escrevem mais, eles riscam mais, então, às vezes, não dá tempo nem resolver as questões todas na hora da prova, porque eles ficam perdidos com tantas fórmulas e tal. De qualquer forma, todos os exercícios que estão aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, na aula 16, exercício de revisão, todas as questões, elas estão resolvidas aqui, ó. Quando vocês receberem essa aula, vocês vão receber todas as questões resolvidas. Então, eu resolvi à mão todas elas, são todas com as fórmulas, todas com explicações. Eu venho explicando porque que aqui você tem que atentar para a algo, ou uma taxa, ou uma coisa parecida. Então, eu tento explicar o máximo que eu puder na resolução das questões. Tem algo que eu risquei, porque, como eu disse a vocês, eu estava resolvendo e eu tirei eu escaneei e passei para vocês, tá? Então é como se a gente estivesse resolvendo essas questões em sala de aula, né? Então eu já adianto para vocês, a gente ia perder muito tempo fazendo isso. Quem for tentar resolver, vocês vão ver que vocês vão levar muito tempo. Então já deixei pronto para vocês resolverem em casa, tentarem resolver em casa e com a ajuda dessas resoluções. O que eu quero focar com vocês é nas resoluções. Eu vou me basear principalmente na questão do HP. Tá? Então, nós vamos resolver as questões. Claro que tem situações em que você tem que utilizar a fórmula, e nós vamos fazer isso. Mas a ideia é resolver toda na HP, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, eu quero lembrar para vocês, relembrar para vocês a história da HP, né? E a HP ela tem que estar relembrando, ela tem que estar com 4 dígitos, F4, aqui. Em alguns momentos a gente pode até arredondar, vamos arredondar, tá, a 2. Mas o ideal é que ela tenha 4 dígitos, que ela tenha dia, mês e ano, ó, aqui em cima, ó, dia, mês e ano. Como é que eu coloco o dia, mês e ano? O G e o dia, mês e ano aqui, ó. Embaixo do 4, ó, dia, mês e ano. G, dia, mês e ano, tá? Se eu apertar G5, por exemplo, M, dia e ano, vai ficar com um padrão que não é o nosso, tá? Quando você for trabalhar com datas, pode ser que dê um problema em relação, por exemplo, aos dias que você precisa. E se você apertar essa tecla X, vai desaparecer esse Czinho aqui que eu mostrei para vocês, que tinha um C aqui, da convenção chamada convenção exponencial. Então, voltando, F4 é o padrão, G, dia, mês e ano, que é o G4, e STO é X. Então, apareceu o C, ó, dia, mês e ano e C. Esse é o padrão da nossa máquina. A gente vai começar a trabalhar com ela agora, tá? Muito bem. Vindo aqui para as questões, a gente vem aqui para as questões e a gente vai tentar resolver o máximo possível pela HP. Olha só. Então, ele diz assim, ó, calcular o montante e os juros compostos de... De qualquer forma, sempre que você for resolver uma questão, você sempre coloca PV, FV, I e N. Sempre. Tá? Para você entender o que é que a questão está querendo. Então, se ele quer um montante, é esse que ele quer. Tá? A taxa de juros ele já dá 3% ao mês.
e ele dá o período 4 meses. 4 meses. Além disso, ele diz que o valor é 750, então será o valor presente. Então, como é que a gente resolve na HP? Olha só, a gente faz assim, ó, F fim, e eu já disse para vocês o que era F fim. F fim é quando você limpa as memórias financeiras. Memórias financeiras. Eu estou percebendo que eu estou saindo do quadro aqui, pessoal, mas é por conta do quadro, quando eu escrevo mais longe, fica mais difícil. Eu espero que vocês entendam. Bom, F-fin. Quando você aperta F-reg, ele limpa as outras memórias. Tá? Então, normalmente, quando a gente quer limpar, por exemplo, só o visor, por exemplo, tem alguma coisa na máquina escrita e você quer limpar só o visor, você só aperta REG. Ó. Você só aperta REG. Então, eu sugiro para vocês, quando vocês forem utilizar, vocês façam da seguinte forma. Ó. F, fin, reg. Esse F-fins, esse primeiro F só serve para o fim. O reg só limpa a tela da máquina, tá? Então, se eu quisesse limpar as duas, eu teria que fazer assim, ó, F-fin, F-reg, tá? Então, quando eu quero limpar toda a memória, para que não haja, por exemplo, confusão, memória nos registradores. Por exemplo, eu mostrei para vocês em outro momento o registrador que existe no X, Y, Z e T. Eu mostrei para vocês os registradores que existem no 1, no 2, no 3. Então, existem vários registradores. Quando eu faço FFIN, ele limpa a memória financeira. Quando eu faço FREG, ele limpa todas as outras memórias. Então, a máquina não é que ela vai ficar desmemorizada. Não é isso, não. Ela não vai ter mais nada nos seus registradores. Tá? Então, normalmente, o ideal é que você faça FFINREG, tá? Porque ele limpa a memória financeira e ele limpa a tela, o visor, tá? O X que a gente viu lá no registrador inicial. Tudo bem? Então, reiniciando aqui para vocês, tá? Você faz FFINREG, tá? Aí você faz, ó, 750 CHS. E eu mostrei para vocês que sempre um dos sinais tem que estar negativo, tá? A máquina entende dessa forma. Se esse está positivo, se esse está negativo, aquele está positivo. Pode ser o contrário, pode ser assim, ó. Pode ser dessa forma. Mas contanto que um dos sinais esteja negativo. Então, quando eu faço... Ah, mas se eu esquecer? Se você esquecer de colocar aqui, o resultado que vai dar negativo. Então, para que a gente descubra qual é o sinal, qual é o resultado positivo, eu coloco CHS PV. Eu vi que é PV, ó, tá aqui, ó, PV, ó. CHS PV. 3I 4N FV. Aí aperta FV, tá? Então, vamos fazer aqui. FFINREG 750 CHS PV. 3I 4N FV. Então, o FV vai ser igual a 844,13, tá? Ou 1316, tá? Se você quiser arredondar, F2. Pronto, vírgula 13, tá? Muito bem. Então, essa é a forma de resolver as questões, tá? Essa aqui é a A, questão A. Como é que seria a B? Né? Resolvendo resolvendo. Você vai fazer do mesmo jeito o mecanismo, mas eu vou resolver agora para você as três para você entender. A, F, IN, REG,
750 CHS PV, 3I, 4N FV. AB, ó, FFIN reg, 2.400. Precisa do ponto não, tá? 2.400 CHS PV, 2,7 I, 2N FV. C. Eu vou resolver a C diferente, porque alguns alunos preferem assim, ó. C, F, fim, reg, ponto e vírgula. C, F, fim, reg, ponto e vírgula. 350 CHS PV, ponto e vírgula, 9 I, ponto e vírgula, 3N, ponto e vírgula, FV. Pode ser feito assim, pode. Então, se você quiser ganhar tempo, espaço, perdão, na sua folha, você pode resolver dessa forma. Então, a resolução da questão, você pode até resolver na HP, mas na prova eu quero a resolução assim, ó, ou assim, ou assim. Então, é assim que você vai fazer, tá? Bom, eu não vou fazer todas porque elas são iguais, vocês vão resolver em casa e vocês têm o resultado da outra resolução. Pessoal, vai dar diferença. Vai dar diferença. Olha só. Uma das coisas que os alunos se preocupam é que quando você faz na HP e quando você faz na, na fórmula, ela dá diferença. Mas por que isso acontece? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, porque os resultados aqui na HP, apesar deles não mostrarem, por exemplo, olha só, 844.13. Só que quando eu aumento, ó, a 4, ele vai mostrar mais resultado. Se eu aumento para 6, ele aumenta mais resultado ainda. Ou seja, é como se esse resultado ele estivesse escondido, mas ele está lá. Quando esses valores, certo? Esses centésimos, eles são calculados no valor, ele vai dar diferença. Não se preocupe com isso. Eu quero saber como foi que você resolveu, certo? A forma de resolução. Se der uma diferença nos valores, não se preocupe não, tá? Muito bem. Então, vamos para a próxima. A segunda diz o seguinte, pagando aqui, a segunda diz o quê? Ele diz que se eu quiser comprar um carro no valor de 32 mil, então, olha só, sempre você vai montar FV, PV, FV e N. Tá? Então, eu tenho o quê? Ele diz assim, que se eu quiser comprar um carro no valor de 32 mil, então, eu ainda não tenho 32 mil. Quanto devo aplicar hoje? Qual é o valor que eu devo aplicar hoje? Em 2 anos, com uma taxa de 2% ao ano. Bom, aqui preste atenção que, 2% ao mês, perdão. Aqui, ó, vocês prestem atenção que aqui está mês e aqui está anos. Eu não posso jogar na fórmula dessa maneira. Ou eu transformo essa taxa em ano, ou eu transformo isso aqui em mês. Aqui fica fácil. Se você multiplicar por 12, você tem 24 meses. Mês e mês. Agora tá ok. Agora eu posso aplicar. Então, se eu for resolver na HP, eu vou fazer F, fim, reg, ponto e vírgula, 32 CHS FV, 2I,
24 NPV. Aí. Essa é a resolução da HP, tá? Você vai resolver assim. Ok? Vamos continuar, para a gente não perder tempo em relação às questões. Bom, na terceira questão, ele diz o seguinte, ó. Na terceira questão, ele diz que calcular o montante de um capital de 20 mil, tá? Aplicado por 85 dias, a uma taxa de 4% ao ano. 4% ao ano. Então, olha só. Aí ele diz, calcule esses valores pela conversão exponencial e pela convenção linear. Então, como é que você vai calcular esses valores? Então, a primeira coisa que você vai fazer é você transformar a taxa. Tá? Então, 85 dias para ano é muito complicado. É ideal, por exemplo, que você pudesse fazer o seguinte, transformar isso aqui em mês, quantos meses isso aqui tem, e ao mês, perdão, ao mês, e essa quantidade em meses também, tá? Em meses. Porque aí fica fácil de você, mais fácil de você resolver a questão. Você pode resolver, transformar isso aqui em ano? Pode, só que você ia dividir 85 dividido por 360. Olha só. Então ia dar 0, alguma coisa. Então, eu sugiro, né, que você encontre um tempo, um período, em que você possa trabalhar, ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, 85 por 30. Então, o cálculo vai ser o seguinte, ó. Você vai fazer, vamos fazer aqui na HP, aproveitar e fazer aqui na HP, vai ser 85 dividido por 30. Ok, vai dar 2,83. 2,83 meses, tá? Se você escolher utilizar 4 casas, você tem 2,83 meses. 2,83 meses. E para transformar, pessoal, a taxa de ano em mês, tá? Como é que eu faço? Olha só, aqui eu vou dar uma dica para vocês. E essa dica é muito valiosa. É um recurso que você utiliza para facilitar a sua vida, tá? Quando for, aí você está vendo, ó, eu estou transformando de ano para mês, de ano para mês. Então vai ser do maior para o menor. Em vez de eu utilizar aquela fórmula, e a fórmula vocês vão ver lá nos exercícios, porque a fórmula que eu iria utilizar era I é igual a I é igual a 1 mais I menos 1. Essa é a fórmula. Mas como eu disse para vocês, a gente vai resolver isso aqui na HP. Então, olha só. Bom, se eu fosse utilizar a fórmula, seria assim. Mas utilizando pela HP, aí eu vou mostrar para vocês. Desculpe se eu sair do quadro aqui. Mas olha só. Freg. Sempre que você for do maior para o menor, você vai utilizar 100 mais I mais a taxa, que é igual ao valor futuro. Tá? Essa é uma convenção, para vocês entenderem. Então vai ser 104 CHS-FV, 100 PV, 12. Por que é 12? Um ano tem 12 meses. Eu estou transformando de ano para mês. 12 N I. Olha só. Vai descobrir a taxa agora. Que taxa é essa? Fazendo com vocês. 104 CHS FV, 100
PV 12 N I 0,33. 0,33. Ou, se eu aumentar aqui, ó, 0,3274% ao mês. Então aqui vai ser, ó, 0,3274% ao mês. Aqui é mês e aqui é mês. Beleza, agora eu vou resolver a questão. Então, eu ainda não resolvi a questão. Eu apenas preparei para resolver a questão, tá? Beleza. Olha só. Meses. Aqui tem meses e aqui tem meses. Agora eu vou trabalhar. Ele diz assim: encontre o valor futuro na convenção linear e na convenção exponencial. Pessoal, tem uma fórmula para resolver isso. Vocês vão ver no exercício. Mas na HP, né? Vamos resolver na HP. Na HP, como é que resolve isso? Resolve assim, ó. Sempre que eu não tiver o C na máquina, esse C, sempre que ele não aparecer, eu estou na convenção linear. Então, se esse C desaparece, é a convenção linear. Como é que eu tiro? STO é X. Essas duas teclas. STO é X. Então, se eu aperto aqui na máquina, STO é X, o C vai desaparecer. Mas, se eu coloco o C novamente, eu tenho a convenção exponencial. Ok? Então, como é que eu faço para colocar o C? Aperto de novo. STO é X. Então, se eu aperto STO é X, aparece o C. Convenção linear e convenção exponencial. Ah, então, peraí. Tudo bem? Ok? Vamos para frente. Ó. Então, isso quer dizer que, se ele quer FV, eu tenho. Eu posso fazer STO X e retirar o C. Aí eu vou estar na convenção linear. Continua, aqui continua. Isso aqui é continuando. FREG, tá? FREG. 20.000 CHS PV 0,3274 e 2,8333 N. Aí aperta FV. É assim que eu faço. Ah, ok. Deu resultado. Vai dar uma diferençazinha pequena, mas vai dar o resultado. Então, quer dizer que, se eu apertar de novo o STOX e eu colocar o C, a convenção muda. A convenção é exponencial. A sequência é a mesma. A sequência é a mesma. E tem mais uma dica. Meus alunos, eu gosto de dar dica para... Gosto que os alunos acelerem seus processos de aprendizagem, né? E tem mais uma dica. Se por acaso você fizer isso, STOX, e colocar o C,
E você sabe que está na conversão exponencial. Depois que você seguir essa sequência, depois que você apertar e ele der o resultado, eu não sei qual é, e você apertar automaticamente, ó, olha só, pessoal, como é interessante isso. Preste atenção a isso. E você apertar Fx novamente e Fv novamente, ele vai dar o resultado agora da convenção linear. Por quê? Você colocou o C, fez a questão. Está guardado, você não apertou, depois que terminou esse resultado aqui, ó, você não apertou o F fim. Se você tivesse apertado o F fim, ele teria apagado. Mas não apagou, ou seja, os valores estão guardados. Então, o que é que acontece? Quando você aperta STOX que retira o C, você transforma na convenção linear. E quando você aperta FV, ele já vai dar o resultado na convenção linear. Então, é assim que funciona. É uma dica que torna as coisas muito mais céleres, muito mais rápidas. Ok? Beleza? Então, eu acho que isso é uma dica boa para vocês. Muito bem. Mas vamos continuar. Tem muita coisa para a gente ver. Agora, ele fala sobre a questão 3. A questão 3. Aliás, nós resolvemos a questão 3. Agora nós vamos para a questão 4. O que, é que diz a questão 4 aí? Exercício de vocês. A aplicação de 480 mil. Então, vamos lá. Quarta questão. Uma aplicação de 480 mil proporcionou um rendimento. Rendimento, pessoal, não é valor futuro. Rendimento é juros. 340 mil. No final de 230 dias. 230 dias. Determine a taxa diária e mensal. Olha só. Então, ele quer saber a taxa diária e mensal. Só que, se eu tenho o PV e eu tenho juro, eu tenho o FV, não tem? 480 mil mais 340 mil. Eu tenho quanto? Vai dar 0, 12, 0, vai dar 12, vai 1, 7, 1, 8, né? 820 mil. É o valor futuro, é isso? Confiram comigo aí. Ok. Muito bem. Aí ele diz, qual é a taxa? Então, da mesma forma, pessoal, se você tem dias aqui, ele vai dar o resultado em dias. Depois você encontra a taxa no mês, tá? Então eu posso fazer ffin reg ffin reg 480 mil CHS PV, 820 mil CHS FV, 230 N I. Vou fazer junto com vocês, porque a gente tem que fazer um outro cálculo. Então, dessa forma, né? Vamos lá. 480 mil CHS PV, 820 FV, 230 N
e eu quero saber a taxa. I. Então eu tenho a taxa aqui é de 0,2331% ao dia. Tá? Ficou curto ali? Bom, se eu sei a taxa ao dia, 0,2331% ao dia, quanto é essa taxa ao mês? Lá existem as fórmulas para você fazerem isso. Mas aqui na HP, eu vou mostrar como é que se faz. É do menor para o maior. Olha só, muda a forma de resolução. Do menor para o maior. Toda vida que você for do menor para o maior, você vai utilizar 100 como PV. Tá? Essa é a dica para iniciar a resolução. Então, veja bem. Como é que eu faço? Faço assim, ó. Se você fosse utilizar a fórmula do menor para o maior, você teria que utilizar I é igual a 1 mais I elevado a K menos 1. Mas na HP, você vai resolver 100 CHS PV, tá? 100 CHS PV. Qual é a taxa? 0,2331 I, tá? 0,331 I. Aí você pergunta, um mês tem quantos dias? Tem 30 dias. 30 NFV. Ó, quando você começa com PV, vai terminar com FV. Quando for do menor para o maior, começa com PV e termina com FV. O contrário, quando for do maior para o menor, começa com FV e termina com PV. Ok? Essa é a dica para vocês. Bom, mas aqui, qual é o resultado? Olha só, eu vou fazer com vocês para a gente fazer certinho, tá? Vamos aqui. Então vamos lá. 100 CHS PV, ponto 2331 I, 30 N FV. Aí aqui, ó, a dica. O resultado vai dar 107,2346. Sempre, quando vocês forem do menor para o maior, vocês retiram aqui o 100. Ó. É como se você tivesse emprestado 100 e ele acrescentou um valor em cima do 100. Então, no final, você vai tirar. Então, vai ficar 7,2346% ao mês. Então, você tem a taxa ao dia. Você tem a taxa ao dia e você tem a taxa ao mês. É assim que resolve com HP. Vou resolver a, a quinta e a sexta e depois dar uma parada para a gente continuar, porque senão o vídeo fica muito grande, fica muito pesado para fazer para vocês. Vou tentar fazer em 2 vídeos, tá? Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui mais uma. Quinta questão. A quinta questão vai falar o quê? O que é a quinta questão? O que é que ela está pedindo? Vamos lá ver o que é que ela diz. Ela diz assim, ó. Senhor Habib usou o limite de cheque especial no valor de R$ 850 durante 13 dias. Né? Então, essa é a questão. 13 dias. O seu banco cobra 5,6% ao mês ou 92,29% ao ano. São equivalentes, tá? Não precisa nem fazer a transformação. Quanto o seu Habib pagou de juros nesse período? Então,
fazendo a questão, a quinta, eu sempre coloco assim, ó, facilita muito a vida quando você entende o que é que ele está pedindo, né? Então, ele pegou 850, ele quer saber qual é o valor futuro para depois você descontar. Juros, juros é igual a FV menos PV. PV você tem, você quer encontrar FV. Quando você encontrar, você encontra os juros. Qual foi os juros, né? Perguntei, qual foi os juros? Então, a taxa você tem. Você tem, cadê? 5,660% ao mês. E ele tem 13 dias. 13 dias. Então, o que é ideal aqui, ó? Se aqui é mês e aqui é dia, não dá certo. Ou eu transformo isso em mês, ou eu transformo isso em dia. Vamos transformar a taxa de mês para dia? Então, pessoal, é do maior, o mês é maior do que o dia, que os dias. Então, é do maior para o menor. Eu quero transformar a taxa de mês em dias. Então, como é que eu vou utilizar? Vou utilizar, revejam lá como foi que eu expliquei isso mais detidamente, porque aqui a gente vai resolver mais rápido, tá? Eu vou resolvendo na HP, tá? Então, olha só, resolvendo primeiro a questão da taxa, da transformação da taxa, eu vou fazer assim, ó, freg, e toda vez que for do maior para o menor, já disse para vocês, você coloca 100 mais a taxa e iguala ele ao FV. Lá no final você vai encontrar o PV. Essa é a lógica, tá? Então, vamos ver aqui. Transformar aqui. freg 105,6 CHSFV 100 PV. Um mês tem quantos dias? 30 NI. Qual é esse valor? Então vamos lá. 105. 105,6 CHSFV 100 PV 30 NI. Então a taxa diária é 0,1818. Tá? Essa taxa que eu vou utilizar. Ok? Então vamos lá. Quando você faz isso, aí fica fácil. Né? Aí fica fácil. Quanto pagou de juros? Você vai encontrar o valor futuro. FREG 850 CHS F FIN EG 850 CHS PV 0,1818 I 13 NFV. Fazendo aqui rapidamente para a gente 850 CHS PV ponto 18 I 13 NFV. Então, 870,31. Vou colocar aqui arredondado. Os juros é igual ao valor futuro menos o valor presente. Juros, quanto é que eu paguei de juros? 870 menos 850. Então, de juros eu paguei R$ 20,31. Aqui é a resposta. Ok? Resolveu mais um para a gente dar uma parada e para o vídeo não ficar muito grande, tá? Bom, ah, ainda
No exercício de vocês, a sexta questão diz o quê? A sexta diz que taxa de juros anual equivale a 3% ao mês com capitalização diária. 3% ao mês com capitalização diária, pessoal. Rapidamente, a primeira coisa que vocês têm que se direcionar é para cá. Ó. Você tem que vir para cá. Por quê? Porque você divide pela quantidade. Um mês tem quantos dias? Fazendo essa pergunta. Um mês tem quantos dias? Então, você faz essa divisão. Então, se você fizer, tá? Aqui na máquina, você vem 3 dividido por 30. Opa, 3, 30 divide. Você tem é igual a 0,10%. Ó. Presta atenção que é porcento aí. Ao dia. E essa taxa ao dia, pessoal, ela é efetiva. O que vocês têm que se ligar nisso? Ela é efetiva. Depois que eu tenho a taxa efetiva, eu transformo no que eu quiser. Semestre, trimestre, mês, ano. E ele pede assim, que taxa de juros anual. Anual. Então, ele vai ser do menor para o maior. Do menor para o maior, pegando aquela dica que eu disse para vocês, você sempre começa com 100 e você joga para o PV. No final, você vai ter a UFV. Contrário do maior para o menor. Bom, mas resolvendo na HP, porque a resolução da questão por equação já está com vocês aí, a ideia é o seguinte, a ideia na HP é assim, ó, eu tenho a taxa diária, qual é a taxa anual? F fim reg 100 CHS TV 0,10 I, ó, dica. Quando você vai utilizar esse valor na fórmula, você tem que dividir por 100. Você tem que dividir isso aqui, esse valor aqui, por 100. Para aplicar na fórmula. Ia dar 0,00. Isso você aplica na fórmula. Na HP já não precisa. Na HP você utiliza de forma direta. Então, 0,10 I, tá? Um ano tem quantos dias? 360 NFV. Eu vou fazer com vocês para a gente. Vamos lá. FFINREG 100 CHS TV. A taxa e a quantidade de períodos N e o FV. Aí lembrando que ele pegou 100 emprestado e aplicou em cima. Então ficou 143 e 30,72. Bom, eu peguei 100 emprestado, então eu vou tirar esse 100. Então ficou 43,3072 ou 43,31% ao ano. Essa aqui é a taxa, esta aqui é a taxa efetiva anual. É o resultado da questão. Ok? Então, a gente continua na próxima aula e então até a próxima.